Ao final da Segunda Grande Guerra, duas grandes potências mundiais emergiram como as nações política e militarmente predominantes: Estados Unidos e União Soviética. Em relação aos Estados Unidos, isso aconteceu porque esse país não sofreu grandes danos em seus territórios e manteve intacto seu padrão estrutural, além de garantir a sua posição como principal país capitalista. No caso do União Soviética, porque ela foi decisiva durante o conflito internacional e desenvolveu um grande potencial militar e estrutural entre emergente, embora tenha perdido 20 milhões de pessoas nas batalhas e ter visto destruídas muitas das suas cidades. Ficou então conhecido como Guerra Fria, pois de um lado havia uma frente de orientação capitalista, com um sistema de economia de mercado que buscava ampliar e consolidar sua influência pelo mundo. Do outro lado, por sua vez, havia uma potência socialista ou capitalista de Estado, com um sistema de economia planificada e que também almejava expandir o seu poder ideológico pelo mundo. O fator decisivo foi a posse de armas nucleares por ambas as partes, de modo que o choque entre essas duas forças traria graves impactos para a humanidade e certamente nenhum vencedor. Por essa razão, a Guerra Fria foi um conflito em que não houve batalhas diretas entre os dois lados, havendo apenas disputas indiretas e participação em guerras menores, como a do Vietnã e a invasão soviética do Afeganistão. Outros episódios relevantes foram as ajudas e cooperações desses países e outras nações, a fim de expandirem os seus domínios, com destaque para o Plano Marshall criado pelos Estados Unidos, além da função das grandes organizações militares, a OTAN de um lado e o Pacto de Varsóvia de outro. Por meio de censuras, perseguições e prisões, iniciou um período que ficou conhecido como Caça às Bruxas, buscando investigar ações políticas de milhares. O mundo multipolar. O mundo multipolar é um aspecto da nova ordem mundial, marcado pela existência de vários centros de poder. Essa concepção predomina desde o término da Guerra Fria até a atualidade. Os países do mundo atual formam diversos polos de poder, que têm como características principais a intensificação das trocas comerciais e a participação em organismos internacionais. A origem do mundo multipolar se deu posteriormente ao término da Guerra Fria. Em seguida, após a queda do Muro de Berlim e a fragmentação da União Soviética, o mundo viu ruir a chamada Velha Ordem Mundial, marcada pela bipolaridade, e testemunhou o início da Nova Ordem Mundial, marcada pela multipolaridade. Atualmente, a geopolítica mundial é formada pela presença de vários polos do poder, tanto os tradicionais como Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, quanto os emergentes, quanto Rússia, China e Índia, formando assim a ordem mundial multipolar. A principal característica de um mundo multipolar é a manutenção de vários polos de poder em nível mundial. Nesse sentido, temos um conjunto de vários países que apresentam relativo protagonismo em termos políticos, econômicos e militares. A queda dos governos comunistas e socialistas marcou a predominância do sistema de produção capitalista em nível global. Atualmente, esse modo de produção é amplamente adotado em praticamente todas as nações do mundo. Houve também grande impulso ao fenômeno de globalização mundial, resultado da intensificação das trocas entre os países, tanto em setores como comércio e serviços, até nas esferas culturais e esportivas. A nova ordem mundial representou ainda o início de uma nova relação diplomática entre diferentes países do globo, como o estabelecimento de canais de diálogo e fortalecimento de organismos supranacionais. Porém, destaca-se que as mudanças advindas desse momento não provocaram a eliminação das tensões geopolíticas globais. Pelo contrário, isso fomentou novas disputas em termos econômicos e militares, como, por exemplo, a oposição entre os Estados Unidos e China e o conflito entre Rússia e Ucrânia.